Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, minha gente, já começando pedindo pra vocês aqui se inscrever no meu canal, curtir, comentar, compartilhar com seus amigos. Eu sei que eles vão amar essas dicas e eu sei que vai ajudar muitos estudantes, muitas pessoas que participam da escola, faculdade e tal. Eu sei que vai ser muito eficiente. E se inscreve aqui no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui. Eu separei algumas listas, pessoal, que, me salvaram no meu terceiro ano de ensino médio, porque o resto foi por água abaixo, entendeu? E até o terceiro também, mas enfim. Bom, minha gente, a primeira dica é bem simples, todo mundo já sabe, mas que faz toda a diferença. Gente, eu pensava que não fazia diferença alguma. Pra mim, eu só ia acabar sendo frustrada por fazer isso. Mas senta na frente. Quando você senta na frente, que você está em contato com o professor mais de perto, contato na visualização do quadro, você fica melhor. O seu desenvolvimento na aula é melhor. Por quê? Pessoal, quando a gente senta lá atrás ou no meio da sala, o que acontece? Quando a gente fala, professor, dá pra você explicar de novo? Aí o povo vai, a sala toda faz. Essa menina de novo perguntando isso. Ou então, quando você fala, professor, eu não entendi. A sala em geral vai estar te olhando e você vai estar tipo. Eu já esqueci até o que eu ia falar. Já aconteceu muito isso daí. Mas o que acontece? Quando você tá na frente, quando o professor tá na sua frente, você fala, tipo, professor, isso. E ele, tipo, fala, isso. Entendeu? Então, tipo assim, você não precisa gritar e você não vai ter na mente que a sala toda vai estar te olhando, porque você tá bem na frente e não importa quem tá atrás, entendeu? Não importa quem tá do lado, você tá em uma conversa. Eu era uma pessoa assim que, tipo, não gostava de sentar na frente de jeito nenhum. Por quê? Eu tinha medo dos professores me perguntarem algo e eu não saber responder. Sendo que eu fui sentar lá no fundão no meu segundo ano de ensino médio e as minhas notas fizeram isso, ó. Caíram. Então, eu percebi, não. Sentar na frente ali na sala é pra gente digna e eu não sou digna de estar ali. Mas aí eu fui melhorando, até que eu desafiei a mim mesma. E o que eu fiz? Sentei na frente, colada com a banca do professor, colada com o birô. Vocês não estão entendendo o quanto de gravíssimo foi isso. Por quê? Uma pessoa que estava com medo de sentar na frente perto dos professores foi pior, estava com a banca colada contra o professor. Então, pra mim foi fundamental. Primeiro, porque a gente tinha umas conversinhas, sabe? Tipo, na hora quando ele passava a atividade, a gente conversava de alguma coisa, você tá bem, não sei o que. E até mesmo coisas mesmo dos exercícios, sabe? Às vezes eu não sabia o exercício, professor. Eu só pegava meu caderno e simplesmente colocava assim, olha. E ele já tava na minha frente explicando. Então, tipo, foi perfeito. Quem me dera ter feito isso no meu primeiro, segundo, terceiro, nono ano. Enfim. Então, sentar na frente é essencial. Você vai aprender muito e vai fazer muita diferença na sua vida. Pode crer. A dica aqui é forte. A segunda dica é, perguntem mesmo, pessoal. Você já pergunta, primeiramente quando você está na frente, você fica com muita atenção naquilo, você fica começando a entender a aula e tudo mais. Se você não perguntar, é porque, assim, muitas vezes a gente tem dúvida, a pessoa, você entendeu? Aí a gente, mas dentro da gente, entendeu? Então, assim, quando você entra na frente, as pessoas, você não tem aquele olhar que o pessoal tá te olhando com cara feia, então tipo, poxa, todo mundo entendeu, menos essa menina, entendeu? Então menos esse menino. Mas quando você senta na frente, aí a coisa é diferente. Você senta na frente, você já fica, isso. E quanto mais você vai falando, interagindo com ele, menos vergonha você vai ter, entendeu? Então, assim, é ótimo. Então, pergunta mesmo aquilo que você não sabe. Se você é uma pessoa que, tipo, tem vergonha e tal pra o pessoal da sala não te xingar ou então não rir da sua cara, no final da aula você fala com o professor. Tem professores que até falam, se você não entendeu, me chame depois da aula. Gente, isso é fundamental para você que não entendeu aquele assunto. Então, quando você chama um professor, quando você fala com o professor, eu era assim. Antigamente,
eu chamava os professores depois da aula, pra ninguém olhar pra mim. Eu tinha muito medo dessas coisas, eu tinha muito, sei lá, ficava muito mal, mas eu nunca fui assim de perguntar, né? Mas quando eu peguei mesmo a intimidade com eles, comecei a estar na frente e tudo mais, eu perdi esse medo, então foi fundamental pra mim. E a terceira dica é, estuda o conteúdo. Quando você vai no primeiro dia de aula, normalmente o professor passa um exemplo, vamos supor, Guerra Fria. Aí o que você vai fazer? Você vai lá no Google, oi amigo Google, e pesquisa a história, as consequências, o conflito, o que foi que aconteceu, ver um vídeo aula, porque quando você já estiver na sala de aula, o que você vai fazer? Você só vai revisar aquilo que o professor já estava passando. O ensino que o professor está dando ali na frente já é um resumo para a tua vida. Então, se você já tem um resumo pronto, junto com o caderno que ele anotou no quadro, que provavelmente é um resumo, e você já fez um resumo, aí ele só explica aquilo e fica tudo bem mais fácil para você. A outra dica é, seja curioso. Exemplo, vamos falar da Guerra Fria. Então a gente vai falar, tipo, por que aconteceu isso? Mas por que teve que acontecer isso pra tal pessoa fazer isso, sabe? Você fica na curiosidade, você fica procurando os fatos, ligando, interligando as coisas, entendeu? Você fica na curiosidade de saber o porquê daquele conflito, o porquê daquilo. Então seja curioso, quando você estiver estudando, você pesquisa e vai pesquisando, que depois tudo vai ampliando na sua mente, tudo vai abrindo, sabe? Os caminhos. Então é muito bom você também ser curioso nas suas coisas. A outra é, vocês têm que entender que a escola não é falso. Nada que sai dali é falso, entendeu? Tudo ali é pra tua vida mesmo. A gente tá tão acostumado, tipo, vou acordar, vou pra escola, vou estudar. E eu já sei o conteúdo da prova, então eu faço e acabou. A gente desce de goela abaixo o assunto, se tira uma nota boa, beleza. E aquele assunto morre. Então a gente tem que levar as coisas com mais sinceridade, sabe? Com mais responsabilidade. Porque nada na vida é fácil. E se você não tiver o conhecimento, você assim faz isso, sabe? Porque tem uma frase que diz, as pessoas podem te roubar tudo menos o teu conhecimento. Eu não sei muito bem como é a frase, mas o teu conhecimento ninguém rouba, é seu. E é uma arma fundamental para a sociedade, sabe? O conhecimento é a maior arma, sabe? Para combater todos os problemas sociais. Se você tem conhecimento, você vai bem longe. Então, outra dica é, não tem volta. Você acaba e encerra o seu ciclo de ensino médio, o seu ciclo fundamental, o seu ciclo escolar. E o que acontece? Não volta mais, sabe? Aquele assunto que você viu não vai voltar mais. Aquela sala você não vai entrar mais, só se você for um professor. Se você tá aí e saiu do ensino médio e já sabe que vai ser professor, você pode voltar para aquela escola que você estudou e fazer a diferença. Sim, entendeu? Ser professor não é ruim. Ser professor não é assustador, sabe? Não é ruim. É ótimo. É a melhor profissão. E sem eles, não éramos nada. Não seríamos nada, na verdade, né? Mas enfim. A outra dica é cola no professor. Eu já fui muito apelidada de queridinha, de princesinha, de preferida e grudinho dos professores. Gente, eu era uma pessoa que não queria contato algum com o professor, sabe? Eu era aquela pessoa que, tipo, não gostava nem que o professor falasse meu nome, sabe? Eu não gostava. Pra mim, eles eram uns grandes monstros na minha vida. Mas quando eu comecei a entender que eles eram pessoas como eu e que eles só estavam ali pra me ajudar, aí toda a minha concepção entre eles mudaram e eu comecei a grudar, sabe, neles. Aí o que acontece? Com eles eu ganhei mais conhecimento. Tudo que eu faço na minha vida, assim, quando se trata de uma faculdade, de um vestibular, de um Enem, de tudo, eles têm material disponível para mim, eles têm conselhos para mim, eles têm coisas inexplicáveis para me ensinar, sabe? Quando um professor olha para você e fala, essa menina aqui é interessada, essa menina tem um comportamento bom, essa menina aqui tem um futuro brilhante. A gente tá num público tão desvalorizado, sabe? Um grupo de indivíduos que não tá nem aí pra escola, pra educação, só tá por tá ali, sabe?
Mas quando o professor vê que um aluno se destaca só pela empatia que ele tem, pela valorização que ele dá, pela curiosidade, a arte de perguntar, aquela dúvida, aquela coisa, quando, sabe, é muito bom quando o professor ele se sente valorizado pelos alunos, quando ele vê que tem alunos brilhantes, sim, sabe? E eu aprendi muito com eles, eu aprendo até hoje muitas coisas com eles, entendeu? Então, cola no professor, porque aí eles vão ter até muito orgulho de você, sabe? A melhor coisa que eu fiz na minha escola, na minha época de ensino médio, foi ter amizade com os professores. Pra mim foi tudo, sabe? Pra mim, quem me dera ser sido assim também nos outros anos, nos outros ciclos. Mas não foi, mas eu agradeço de coração aos meus eternos mestres e educadores. Um beijo pra vocês. Bom, outra dica é enxergue além, sabe? Enxergue além daquela sala de aula, enxergue além daquela porta, sabe? Muitas pessoas saem do ensino médio sem saber o que querem. Eu sempre quis ser médica, mas nunca sabia a área que eu queria ser. Eu já quis ser médica, já quis ser promotora de justiça, eu já quis ser professora, eu já quis ser diretora, né? Mas isso não é um assunto que venha a ser falado aqui nesse vídeo, mas sai da tua escola com alguma coisa, sabe o que tu tem em mente, mesmo que você não queira sair sair da escola e ir para uma faculdade, mas trabalhe em alguma coisa, sabe, tipo, eu vou trabalhar nisso porque eu quero pagar isso e fazer uma faculdade aqui, ou então, eu quero trabalhar nisso daqui antes de fazer a faculdade para pegar o meu dinheiro e fazer outra coisa, sabe, vai se planejando muito além do que você se embolar com alguma profissão. Não tem profissão? Então pensa, não, como é que eu vou fazer isso daqui? Eu não sei, enfim, faz aí alguma coisa, planeja algo fora daquela sala, sabe? A menos que você seja e queira ser um professor, né? E outra dica também, minha gente, estuda do teu jeito, sabe? Eu sou uma pessoa assim que sou muito influenciada. Às vezes quando eu tô desmotivada ou que eu não quero fazer algum resumo, alguma coisa, eu sempre vou na internet e vejo uns estudos e aí eu já fico mais feliz, mais alegre, mais motivada de fazer as minhas coisas. Mas faz do teu jeitinho, sabe? Não precisa ser um resumo bem feitinho, decorado, bonito. O importante é que tenha conteúdo nesse teu resumo, nesse teu mapa mental, nessa tua forma de aprendizado, sabe? Às vezes eu vejo muitas pessoas falando, no meu caso, eu queria fazer muitos resumos bonitos, mas eu não aprendi nada com eles. E aí aí um professor meu falou assim, olha, tem mapa mental, sabia que tem? Eu disse, mapa mental, mas o que é isso? Isso também é uma dica. Quando a gente se junta com os professores, eles têm também as suas formas de vencer na vida e as suas formas de nos ensinar coisas que a gente não sabia. Eu nunca soube o que era mapa mental, até o meu professor de sociologia me dizer o que era. E, gente, ainda me deu um aplicativo. Fica com essa dica aí também. Temos também a dica de conseguir explicar. Quando você explica para alguém algum assunto, quando você olha para a parede e fala, oi parede, tudo bem? Hoje eu vou te explicar sobre isso, as classificações dos seres vivos, entendeu? E a parede vai estar... Tu vai estar explicando o teu assunto para aquela parede, para aquele vento, para aquele teto, entendeu? Na frente de uma câmera, na frente de um espelho, sei lá, pela casa, pela cozinha, enfim. Quando tu explica o assunto, quando você explica o assunto, é bem melhor de entender. Tem uma frase de Einstein que fala, e essa frase eu peguei ela, sabe? Então se tu não consegue fazer nada, tu não consegue explicar um assunto simples, então você não aprendeu nada, sabe? É como eu falei, não adianta você fazer tanta coisa e não saber explicar, sabe? Então assim, todo mundo tem a sua forma de aprender, cada um funciona de uma forma. Ou seja, tem pessoas que aprendem mais ao ouvir, ou então pessoas que aprendem mais ao falar, pessoas que aprendem mais a escrever, pessoas que aprendem melhor vendo vídeo aula, ou então explicando alguma coisa, entendeu? E cada um funciona de uma forma. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. São dicas simples que eu, quando estava vendo, falei tipo, besteira, não vou fazer isso, porque desperdício. Mas quem me dera ter aproveitado o meu terceiro ano e ter feito sim e seguido todas essas dicas. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, se inscrever nesse canal, curtir
E é isso. Um beijo pra vocês e até mais.